diferença de pressão. A pressão lá embaixo e a pressão na superfície, essa diferença depende só da profundidade, né? Então, as funções do primeiro grau, e aí a gente já está no caderno da primeira série, no segundo volume, né? As funções do primeiro grau, todas as funções do primeiro grau, não passam de expressões de relação de proporcionalidade direta. Não é isso? Qualquer função do primeiro grau é uma expressão de uma proporcionalidade direta, que é a coisinha que a gente estuda sem dar muita bola, mas que é, quer dizer, parece que não é muita coisa, mas é quando a gente estuda grandezas diretamente proporcionais, né? Escreveu assim, uma função do primeiro grau, f de x é igual a ax mais b, f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, o que a gente está vendo aí? Uma proporcionalidade direta entre quem e quem? A diferença y menos b é diretamente proporcional a x. É isso que eu estou vendo. Quer dizer, a partir de um certo valor b, a grandeza y, o quanto ela varia, é proporcional a x. E esse a é a constante de proporcionalidade. Esse a é o passo. Esse a é sempre, né, o passo. 1 na horizontal, sobe ou desce a. Se o a é zero, o passo é zero, a reta fica deitadinha na sua lá. Não é? Olha, uma vez, eu me lembro do ano. Aliás, por isso que eu pus aqueles números antes lá, 1985, 1984. Mas houve um concurso para professor da rede. Eu acho que quem fez foi a Fundação Carlos Chagas. E uma das questões era assim, ó. A função f de x era assim, 417, ou 41,735, qualquer desgraça assim, um número horrível, x mais 3π, ou qualquer coisa bem cabeluda. Aí se perguntava, qual é a diferença, quanto vale a diferença f de 1985 menos f de 1984? Essa era uma questão. Quanto dá essa diferença? Claro que ninguém tem dúvida sobre como fazer. Substitui o x por 1985, o x por 1984, faz a diferença, né? Usa o π 3,14, não sei, faz uma diferença. Ou então pode dizer imediatamente, essa diferença perguntada é isso aqui, não é? Não é isso? Porque aqui era 1 de diferença, e para cada 1 de diferença ali no x, o passo, não é? É o coeficiente, né? Tá certo? Quer dizer, f de x é ax mais b, esse a é a variação no f por unidade a mais no x, não é? Ninguém precisa acreditar nisso, basta fazer a conta se quiser. O f de x é ax mais b, aí faz assim, f de x mais 1, aumenta 1 no x, faz a conta, aí vai dar ax mais 1 mais b, e aí faz a diferença, f de x mais 1 menos f de x, e essa diferença, porque aqui vai dar ax, que corta com isso, aqui vai dar o a b corta com isso, essa diferença vai dar só o a, não é? Que é o passo. Por mais diversas que sejam as funções que a gente vai estudar, hoje mesmo aqui, né? Exponencial, logaritmo, vamos ver tudo aqui, mas por mais diversas que sejam as funções, só existem só três modos de uma função variar, crescer ou decrescer. Só 3 modos. Ou as funções são bem comportadas do tipo diretamente proporcional, não é? Subindo ou descendo. Mas ou as funções são bem comportadas quer dizer que essa taxa de variação, ela é constante, não é?
para cada um a mais na horizontal, sempre A aqui na vertical, mais 1 na horizontal, mais A aqui na vertical, mais ou menos, dependendo do sinal do A. Se a função não for do primeiro grau, ou ela é assim, ó, ou é assim. Eu quero dizer que, se não cresce sempre com a mesma rapidez, que é o caso da proporcionalidade, então, ou cresce cada vez mais rapidamente, ou cresce cada vez mais lentamente. Se não for reto, o gráfico ou tem a boca virada para cima, ou tem a boca virada para baixo. Não tem outra maneira. Em cada ponto. É claro que o mesmo gráfico ele pode ir boca para baixo, boca para cima, boca para baixo, boca para cima, mas não tem outra coisa. Ou ele é reto, ou voltado para cima, ou voltado para baixo, né? Quando é voltado para cima, então o que acontece é que para cada um na horizontal, o aumento na vertical é cada vez maior, né? Cada um na horizontal cresce cada vez mais, ó. E quando ele é voltado para baixo, a boca, para cada um na horizontal, o aumento vai ficando cada vez menor, né? São as 3 formas básicas de crescer ou decrescer, mas a gente precisa antes criar o interesse, né? Não dá para ficar analisando um gráfico só dizendo isso. Cresce a taxas crescentes, cresce a taxas decrescentes. Não dá. Tem que aprender a calcular a taxa no ponto, não é? Tem que, quando tem esse ponto de virada, é super importante calcular em que ponto é esse. As funções do segundo grau, estamos no caderno da primeira série. As funções do segundo grau, elas também são tratadas a partir da ideia de proporcionalidade. As funções do segundo grau, né? Como de proporcionalidade? Sim, mas a proporcionalidade não é entre y e x. Não é que y é kx. Isso é diretamente proporcional, né? A gente aprende a ler y é diretamente proporcional a x, isso aqui é uma constante, né? E o significado dessa constante, que é o aumento do y por unidade de x, né? Tudo isso. Agora, a função do segundo grau é a tradução de uma coisa assim, y é kx2. Toda função do segundo grau pode ter a aparência mais complexa, assim, ax2 mais bx mais c, né? Que é o máximo, assim, para uma função do segundo grau, vai ser completíssima, né? Modelo luxo, tem o c, tem o b, tem o a, tem todos os acessórios como função do segundo grau. Pois bem, isso daqui não passa disso, não passa disso, y é kx2. Toda função do segundo grau não passa de y é kx2. Y diretamente proporcional a x2. Em física, dá assim, um meio de GT2, 4,9 T2, 5 T2, isso é um corpo que cai. O y não é KT, o y é KT2, uma constante vezes t ao quadrado. Pegando um exemplo mais simples ainda, o perímetro de um quadrado é proporcional ao lado? É diretamente proporcional ao lado? É. Como é que é o perímetro do quadrado? É 4x, né? Chamando o perímetro de P, o P é 4x. A área do quadrado é proporcional ao lado? Diretamente não. A área do quadrado é x2. Não é isso? Se for um quadrado de lado 2x, a área é 4x2. Se for um quadrado de lado 3x, a área é 9x2. Mas dá sempre proporcional ao quadrado do x.